Olá, chicos! Que tal? Estamos de volta aqui com mais uma aulinha de espanhol para você, aluno do 7º ano. E a professora de espanhol preparou esse vídeo, essa aula carinhosamente para você que nunca deixou uma aulinha de espanhol passar e que está com o seu livrinho todo em ordem. Parabéns para você que está se organizando nesse tempo de quarentena, que está organizando o seu horário para estudar. Muito bem! Eu estou percebendo também que tem muita gente que não está assistindo a aula ao vivo e que é importante que todos vocês estejam estudando no horário que a escola determina. Do mesmo jeito que vocês iam antes, é a mesma coisa de agora, só que à distância, né? Nós estamos nos cuidando, por isso que estamos tendo esse tipo de aula. E eu percebo que tem muita gente que gosta porque já está envolvido com a internet, não é? Então, vamos continuar estudando por aqui, porque quem tiver dúvida é só falar no Zap com a professora, tá bom? A gente sabe da importância de se estudar espanhol. Eu venho falando sempre, estuda porque os teus conhecimentos ninguém vai poder arrancar de você. Então, se você estuda, seu futuro será brilhante. E se você estuda, você vai brilhar aonde você for. A gente já começou o livro do 3º bimestre, inclusive hoje nós já vamos para a página 11. Vai lá, dá aquela carreirinha, pega o teu livro e vai para um lugar calmo, limpo, confortável, para que você possa guardar o máximo na sua memória o que você vai aprender hoje em espanhol. A gente já aprendeu na aula passada e hoje vou fazer uma revisão bem básica, bem rápida, porque nós vamos continuar estudando esse assunto. Então, como já faz 8 dias que a gente não estuda, para que vocês refresquem as memórias. A gente está estudando o pretérito indefinido, né? Que em espanhol é um tempo verbal do modo indicativo utilizado para ações já concluídas ou para uma ação ocorrida na metade da outra ação. Por exemplo, llegué a la ciudad el mes pasado. Cheguei à cidade no mês passado. Outra, fue una gran sorpresa. Foi uma grande surpresa. Outro exemplo, me quedé contenta. Fiquei feliz. Então, percebam que os verbos estão lá no passado, não é? E também serve para indicar uma nova ação do passado que ocorreu na metade de outra ação. Exemplo, quando empezábamos a conocermos de verdade, tuvo que marcharse. Quando eu comecei a nos conhecer, quando começamos a nos conhecer, eu tive que ir embora. E também a gente tem que ver nesses verbos, os verbos irregulares, né? Que tem aquelas pessoas que falam que é o terror do espanhol. Os verbos irregulares, eles são aqueles que sofrem alterações no seu radical, né? Na raiz do verbo, ou em suas desinências, nas suas terminações. E os principais verbos irregulares são andar, caber, dar, decir, estar, haber, hacer, ir, oír, poder, poner, querer, saber, ser, tener, traer, venir e ver. Muitos verbos irregulares. E aí você pode me perguntar, professora, como eu saberei conjugar todos os verbos irregulares se eles mudam, eles sofrem alterações? Aí tu vai ter que ter muitas horas de aula em espanhol, muito tempo estudando, para que tu possa fixar os verbos irregulares corretamente. E eu venho dizendo para os meus alunos que os alunos que estão aprendendo espanhol ou qualquer outra língua, precisam aprender a conjugação do verbo. Porque como é que eu vou saber escrever corretamente em espanhol se eu não sei nem conjugar os verbos? Não vai ter coerência a minha fala e nem a minha escrita, não é verdade? Então, a gente já conjugou vários verbos, olha só. Olha só, a gente começou a conjugar na página 8, olha só. Conjugamos todos esses verbos. Na página 9, conjugamos mais verbos também, não foi?
E na página 10 a gente também conjugou mais verbos. Por que o livro ele traz tanta conjugação de verbo? Porque o escritor compreende a importância que tem de fazer a pessoa que está estudando ele conjugar os verbos. Quem conjuga verbos sabe falar e sabe escrever. Pode ser em qualquer idioma, é muito importante, tá bom? Então, como a gente já fez essa página aqui todinha, hoje nós vamos para a página 11, onde a gente tem um exercício. E no exercício tem assim: completa as frases conjugando os verbos corretamente. Então, a gente tem que ver os verbos que estão lá no parênteses para que a gente conjugue corretamente no espaço. Não vale colocar qualquer verbo não, tá? Tem que ver o contexto e tem que saber a conjugação certa, principalmente se o verbo for irregular. Começando, letra A. Minha amiga está enfadada comigo porque o verbo é a ser, então fica hice. Porque le hice una broma. O verbo é pedir. Então, le pedi, perdão 1000 vezes, pero nada. Deu certo? Vamos para B? Mi pero si, o verbo é morrer. Então, fica mi pero si murió el verano pasado y todavía lo estoy pasando muy mal. Letra C. En la excursión, los chicos no, o verbo é dormir. Então, fica durmieron nada y hicieron mucho ruido, pero la bronca me la llevé yo. Deu certo? Se vocês não estiverem acompanhando, vai pausando, tá? Para vendo as respostas, para ver bem direitinho. Na letra D, nós temos: en la prueba, yo estaba haciendo la chuleta y la profe o verbo é pedir, então me pediu explicações. Os verbos estão no passado, tá? Lembra que a gente está estudando esse tempo verbal. Na página 12, ó, a gente tem aqui uma tabela. Vai ser a tarefinha de casa, tá bom? Todo mundo vai prestar atenção para vocês me entregarem essa tarefinha de casa. Terão 8 dias. É o suficiente para todo mundo fazer. Aqui a gente tem 4 etapas. E você vai construir frases com essas etapas. Por exemplo, tu pode pegar a primeira etapa com a ação 1, a segunda etapa com a ação 2. E você vai tentar construir uma frase em espanhol, né? Várias frases, usando as frases que tem aqui. Por exemplo, eu vou tentar fazer uma frase, tá? El outro dia caminhava tranquilamente quando um senhor me pediu ajuda. Toda a frase que eu falei, ela está aqui, ó. Então, eu peguei um pouco do primeiro, um pouco do segundo. Aí você pode fazer um pouco daqui, ou um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui, tá? Eu quero que vocês construam 4 frases em espanhol, usando as frases que a gente já tem no livro. Sendo que aí tu vai ter que pegar a frase e colar na outra de uma forma que ela tenha sentido. Não pode colocar uma frase que não tem nenhum sentido com a outra, senão vocês não vão ganhar os pontinhos merecidos das tarefinhas de espanhol, tá certo? Nós vamos agora para a sessão extra, que ó, o nosso livro de espanhol, ele é um livro muito rico, que além da gramática, do vocabulário e das interpretações, o livro ainda traz para vocês o mais e a sessão extra, que é para que vocês estudem mais ainda. E eu, particularmente, adoro, porque é que a gente tira dúvida e aí a gente pratica mais ainda, tá bom? Vamos fazer agora comigo? Preste atenção. Número 1, relaciona a pergunta com a resposta correspondente. Então, tem da letra A à letra G e tu vai colocar embaixo qual é a frase
que se associa. Por exemplo, letra A. Que le dijiste a tu novia? Então, le dije que quero casar-me. Percebam que a frase segunda, ela tem toda uma associação com a primeira, não é? Então, você coloca a letrinha A. Vamos para a letra B. Que le diste de regalo a tu madre? Le di um colar e unos aretes. Coloca aí a letra B, tá? Letra C. Como viniste al colegio? Vine em táxi. Depois, quando terminar tudo, eu vou dar o gabarito para ver se vocês acertaram. Letra D. Que le pediste a Paco? Le pedí ayuda para la prueba. Letra E. Que hiciste en el feriado? No hice nada, solo dormí. Letra F. ¿Dónde estuviste el domingo? Estuve en la casa de mi tía. E a letra G. ¿Dónde pusiste mis libros? Letra G. Creo que los puse en tu armário. Vamos para o gabarito para ver quem acertou? E aí a gente tem B, D, F, G, A, C, E. Pronto! Acho que deu para todo mundo pegar, não deu? Quem não conseguiu, vai pausando, tá certo? Vamos para o numeral 2. De acordo com o contexto, complete os espaços em branco com os verbos do quadro. Lembre-se de conjugá-los no pretérito indefinido. Tá? Vamos lá. Letra A. Com quem o verbo... A gente tem que procurar um verbo que dê certo, mas o livro trouxe o pronome, que é tu. Então, com quem fuiste al cumpleaños de Maria Teresa? Fuiste. Com quem tu fuiste? Letra B. Los professores. Aí aqui tem o pronome ellos. Então, ficará... Los profesores hicieron muchos trabajos para esta semana. Hicieron, né? Que é fizeram. Vamos para a letra C. Yo no, o pronome é yo, então yo no pude ir a acampar com mis amigos. Pude. Letra D. Mi primo me... O pronome é ele, então mi primo me dio uma entrada para a final del campeonato. Letra E. Donde, o pronome é ele, então donde estuvo Manuel, que não vino a la fiesta? Ótimo. E a letra F. Mis padres no... Pronome é ellos, não pudieron comprarme la moto que les pedi, né? Pelo contexto da frase, eu consigo encaixar todos os verbos do quadro nos espaços. Vamos para a letra G. Estou cansado. Anduve mucho. Anduve, né? Andei demais. Letra H. Lucas no... Estuvo en casa. No estuvo en casa. Letra I. Hizo tanto ruido que los vecinos llamaron a polícia. Hizo, né? Que é o passado do verbo fazer. Hizo. E o J. Dijo que estava buscando a um amigo. Dijo do verbo decir. Pronto, pessoal, conseguimos fazer o número 2. Vamos para o numeral 3, que diz assim. Carla codifica algumas palavras. Em seus e-mails, reescreva o texto da mensagem, trocando as figuras por palavras e conjugue os verbos no pretérito indefinido. Aí a gente tem um texto, né, que a gente tem que trocar e completar os espaços corretamente. Aí a gente tem:
Hola, ¿qué tal estás? Te escribo para contar lo que hice. O verbo não é hacer e o pronome não é yo. Então, hice ayer. Yo fui al parque con Angel y él me dijo cosas muy lindas. Me dijo que soy delicada y perfumada como una flor. Fuimos juntos a dar un paseo y después él me acompañó hasta mi casa. Estuvimos corridos de las manos durante un largo rato. Creo que estou enamorada. Um forte beijo. Percebam aqui, né, o texto. Ela contou que está apaixonada, que passou um tempo pegado na mão do Chico. Então a gente foi completando com os verbos que estavam faltando. Por isso que eu digo a vocês a importância de ter um vocabulário amplo para que quando chegue qualquer tarefa assim de você completar com algum verbo ou com algum vocabulário, você com certeza vai saber. Por quê? Porque o seu vocabulário já está bem amplo em espanhol. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu vivia repetindo e escrevendo as frases e palavras várias vezes. E eu confesso para vocês hoje que se eu passar um mês sem falar espanhol, um mês sem ler qualquer livro, eu perco o jeito. Por quê? Porque nós que estamos aqui no Brasil, nós não temos contato com pessoas nativas. Então fica mais difícil ainda você manter aquele espanhol bonito bem pertinho deles. É a mesma coisa deles. Quando eles vêm para o Brasil, eles também sentem dificuldade, porque o nosso idioma é um idioma muito difícil. Por isso que é mais fácil eu aprender espanhol do que eles aprenderem o meu idioma. Então, o que tu está esperando? O dia de aprender espanhol é hoje, não é amanhã, não é o mês que vem, ou você está velho, não. Na sua cabecinha. Qual é o momento de você aprender espanhol? Ontem. Já passou do tempo. Se você não está levando a sério, procura levar a sério os teus estudos. Quem estuda brilha. E o futuro de uma pessoa que estuda, o futuro de uma pessoa que sabe falar inglês e espanhol será um futuro brilhante. As empresas hoje, ela procura pessoas que já falam um novo idioma. Para quê? Para negociar com pessoas de fora. Então, se eu não falo espanhol e se você fala espanhol, e se nós dois vamos para um trabalho, tentar conseguir um trabalho, com certeza você que vai ficar com o trabalho. Pelo fato de ter esse diferencial, não é? É muito importante que quando a gente vá procurar um trabalho, ou na sala de aula, ou em qualquer lugar que a gente esteja, nós tenhamos um diferencial para mostrar. As pessoas que estão contratando pessoas observam isso. E eu estou dizendo a vocês do 7º ano, que ainda são crianças, que não trabalham, peguem o tempinho de vocês e estudem. Esqueçam a bicicleta e peçam à mãe um curso de inglês, peçam à mãe um curso de espanhol. Vão se especializar, sabe por quê? Daqui a 10 anos, quem não souber falar inglês e espanhol será considerado analfabeto. Você quer ser considerado assim? É claro que não. Eu estou dizendo isso porque o mundo está mudando, as coisas estão evoluindo e você não pode ficar para trás. Você tem que ficar na frente, bem na frente. E eu digo mais, uma pessoa hoje que fala inglês e espanhol terá um futuro brilhante, terá o seu futuro garantido, poderá viajar, trabalhar fora, conhecer novas pessoas. Inclusive, eu tenho muitos alunos que não falam espanhol comigo porque sentem vergonha. Tem medo de errar, mas quando a gente começa a aprender o idioma, é normal sentir esse medo, pensa que não sabe, mas vamos fazer assim. Todas as vezes que vocês forem falar espanhol, fala comigo em espanhol, sabe por quê? Assim eu vou testar,
você vai também testar como é que tá o seu espanhol. E outra coisa, quando a gente erra com a nossa professora, é normal. O chato é errar com pessoas nativas, não é? Então, muitas vezes a gente fica falando aqui aquele portunhol porque a gente fica distante, a gente não tem contato. É a mesma coisa de ir a uma academia uma vez na semana, não vai ter nenhum diferencial no seu corpo. Mas se você estuda uma língua, 1 hora, meia hora por dia, você vai ver como vai mudar sua forma de pensar, sua forma de agir. Você muda por completo quando você começa a entender outros idiomas. E aí você pode ouvir músicas, pode entender séries, pode conhecer pessoas e pode até ser uma pessoa assim, né? Que em qualquer lugar que chegar vai ter um diferencial para traduzir. Isso é muito importante. Eu digo a vocês, o tempo que vocês passam estudando não é tempo perdido, é um tempo garantido de um futuro iluminado, tá bom? A gente vai ficar hoje aqui no livro, nós não vamos fazer mais, ficamos na página 13 e é importante que todos vocês estejam com o livro feito até a página 13. Passei para casa essa tarefinha para vocês construírem somente 4 frases, usando as que estão aqui, ó. E aí você pode pegar um pouquinho daqui e juntar com a daqui, ou pegar daqui e juntar com a daqui, mas que todas as frases elas tenham um contexto, elas tenham uma continuação, tá certo? Não vai colocar qualquer uma. Quando for escrever, pula de uma linha de uma frase para outra e escreve de tinta para que eu possa ler quando vocês mandarem a foto, tá? Tenta mandar uma foto bem legível, porque todas as tarefinhas de espanhol que a gente vai fazendo, eu vou juntando para dar uma nota. Independente da nota da prova, eu também dou uma nota pelos trabalhos que vocês fazem nesse livro, tá bom? Não percam, coloquem num lugar limpinho, porque toda quarta-feira a gente usa ele e até o fim do ano nós vamos terminar ele, tá certo? Então vamos ficar aqui, nossa aula vai terminar aqui. Muitos beijos para todos vocês e adiós, muchachos!